Nós teremos a alegria de ouvir a palavra do Senhor através do servo do Senhor, o diácono Fernando Razente, diácono na Igreja Presbiteriana de Paranavaí, congregando na congregação de Nova Esperança. Tivemos o privilégio de pastoreá-los lá também. Eles estão aqui, os irmãos que estão nos visitando aqui da Igreja de Nova Esperança, sejam muito bem-vindos, que alegria tê-los aqui com a gente. E quero convidar o nosso irmão para vir aqui à frente agora. Nós vamos orar por ele, e ele então tem a missão, a responsabilidade de pregar, de expor a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você, toda a sua família, Renata, as crianças, seus pais, todos vocês sejam muito bem-vindos. Vamos orar pelo nosso irmão? Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus nesse momento. Pai Celestial, nossa gratidão, mais uma vez, por esse tempo precioso, que é um banquete para a nossa alma, e agora nós imploramos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre o Fernando, que vai ter a responsabilidade tão grandiosa de pregar a Tua palavra, e fazemos isso na dependência do Senhor. Então, que tudo aquilo que ele preparou, estudou, se dedicou, que agora possa ter autoridade e condições de poder expor com fidelidade e clareza a Tua poderosa palavra. Que nada atrapalhe, que nada possa ser um impedimento, que o Senhor use ele de maneira poderosa e que todos nós aqui sejamos ricamente abençoados, edificados, doutrinados, aprendendo mais do Senhor e da vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida dele, da sua família, os demais irmãos que estão aqui nos visitando, de Nova Esperança, e também outros visitantes. Temos a alegria aqui de ter outros visitantes conosco, isso nos alegra muito, e sabemos que alegra também o teu coração. Que o Senhor abençoe toda a tua igreja, todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique à vontade. Posso pedir para aqui tem água. Essa água é sua. Está ótimo. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, por ocasião do Dia do Jovem Presbiteriano, eu quero refletir com vocês sobre um problema humano, que é o problema da culpa. E, juntamente com a reflexão sobre esse problema, eu quero refletir juntamente com vocês sobre a solução para esse problema. É o que nós chamamos de justificação em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada lida com a culpa como resultado do nosso pecado, da quebra da lei de Deus. Nas Escrituras Sagradas, a culpa ela está sempre associada a algum tipo de atitude, algum tipo de pensamento, algum tipo de intenção impura do nosso coração que feriu diretamente algum princípio da palavra de Deus. A Bíblia também nos ensina que Deus odeia o pecado e não terá por inocente o culpado. Em outras palavras, nós
pecamos, quebramos a lei de Deus e por isso somos culpados e sofreremos a justa condenação, o derramar do cálice da ira de Deus. Mas a situação é ainda pior. Nós somos culpados, mas também somos cegos. Temos o nosso entendimento obscurecido. Nós não sabemos o que fazer com a nossa culpa. Nós tentamos nos livrar dela com métodos humanos e com terapias seculares. Tentamos, à semelhança de Adão e Eva, coser folhas de figueiras para cobrir a nossa vergonha. Mas nós sabemos que nada disso resolve o problema da culpa. A nossa consciência segue manchada e Deus, em sua santidade, segue irado conosco. Portanto, nós devemos nos perguntar: será que existe uma solução para a nossa culpa e para a nossa vergonha? Existe solução para o nosso pecado? Existe uma solução para a inimizade e a ira de Deus conosco? Será que nós podemos ter paz de consciência? Será que nós podemos viver essa vida sem culpa? E a resposta, meus irmãos, é sim. Há boas novas de salvação. E a única solução para todos nós chama-se justificação. Se você, meu irmão, deseja a paz de consciência, se você deseja experimentar o perdão e o amor de Deus, você precisa ser justificado. Essa é a minha, essa é a sua, é a nossa maior necessidade da vida. Portanto, meus irmãos, a nossa meditação nesta noite se concentrará na doutrina da justificação pela fé e os seus efeitos na consciência do pecador. E nós faremos isso a partir da exposição de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Que Deus nos ajude a lidar com esse texto sagrado e no auxílio e no poder do Espírito Santo fazer essa exposição. Vamos orar mais um momento? Feche seus olhos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença. Ajuda-me, Senhor, no poder do teu Santo Espírito, a expor aos meus irmãos, a tua igreja, a doutrina da justificação pela fé. Abençoa-nos, Senhor, com a tua graça abundante nesta noite. Em nome do seu Filho, nosso Salvador. Amém. Abra agora a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Antes de tudo, nós precisamos abordar rapidamente algumas informações importantes sobre a carta aos Romanos. O autor da carta é o apóstolo Paulo, que quando escreveu esta carta estava na cidade gentílica de Corinto, uma cidade grega do mundo antigo. Ele se preparava naquela ocasião para viajar para Jerusalém, levando de Corinto uma oferta dos irmãos gentios para os irmãos da cidade de Jerusalém. Mas a intenção dele não era parar em Jerusalém. Ele queria seguir viagem até a capital do Império Romano, chamada Roma. Portanto, ele escreve esse livro aos romanos com a intenção de preparar esses irmãos de Roma para a sua ida, a fim de que ele, quando chegasse lá, pudesse receber o apoio, pudesse receber a comunhão e as orações daqueles irmãos. A parte da carta que nós vamos considerar hoje, ela está no capítulo 5, na seção da carta onde Paulo trata da doutrina da salvação e as suas implicações ou aplicações práticas. Nos capítulos anteriores, de 1 a 4, Paulo apresenta a condição universal de pecado e miséria, tanto de judeus como também dos gentios. E ele também aponta para o caminho da salvação. No capítulo 1 de Romanos, Paulo mostra que os gentios se afastaram de Deus, mesmo tendo as evidências da existência de Deus expostas na criação, assim como os seus atributos e como também o seu poder. Por isso, os gentios, conclui Paulo no capítulo 1, são
indesculpáveis, são culpados. No capítulo 2, Paulo aponta para os judeus e também diz que os judeus, embora possuíssem a lei, estavam sob condenação, porque não cumpriram a lei perfeitamente ou plenamente. Portanto, a conclusão de Paulo no capítulo 2 é que os judeus também são indesculpáveis, também são culpados. Mas é a partir do capítulo 3 que Paulo arremata, dizendo que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, judeus e gentios, a humanidade como um todo está debaixo da ira de Deus. Todos são culpados e indefensáveis perante Deus, mas há uma boa notícia. Existe uma salvação, e a salvação se encontra na justificação. E essa justificação, ela é oferecida gratuitamente no Evangelho. E ela é recebida por meio da fé na pessoa e nas obras de Jesus Cristo, Senhor. Ou seja, a justificação, ela não é alcançada pelo esforço humano, mas pela confiança na obra redentora, na obra substitutiva de Cristo por nós. E é exatamente no capítulo 4 que Paulo vai usar o exemplo de Abraão, o pai da fé, para mostrar que a justificação sempre foi pela fé, e jamais pelas obras ou pela lei. E é a partir, portanto, desse fundamento de que a justificação vem pela fé e não pelas obras, que Paulo chega no capítulo 5 e vai aprofundar as implicações dessa justificação pela fé. E uma das implicações ou consequências que Paulo afirma ser decorrente da justificação é a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, é a libertação do peso da culpa, do medo e da vergonha na consciência. E é isso que eu quero ver com vocês agora em detalhes. Vamos fazer a leitura desse versículo rapidamente, juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. Paulo começa então com o termo justificados, e ele se refere ao resultado de uma ação que já foi concluída. Paulo não está construindo um argumento em defesa da justificação. Na verdade, ele já parte do princípio, ele já pressupõe que ele mesmo e os seus destinatários já foram alvos dessa graça. Desfrutam dessa graça na presente vida. Justificados, pois, nós que fomos justificados, em outras palavras, é um estado de vida. É um estado de vida. Mas o que é esse estado de vida da qual Paulo e os seus destinatários desfrutavam naquela época e que hoje nós, que cremos em Cristo, também podemos desfrutar? Para entender o que significa ser justificado, é importante entender a ação que causa isso, ou seja, o ato de justificar. O termo justificar no Novo Testamento, ele aparece como um verbo grego que significa declarar que uma pessoa é justa. Declarar é um sentido declaratório que a pessoa é justa. Veja bem, nós estamos falando da ação de Deus em que ele considera pessoas pecadoras, dignas do inferno, em pessoas justas e retas. E essas pessoas, devido a esse ato de Deus, são verdadeiramente justificadas. Segundo o nosso breve catecismo de Westminster, esse ato ele é compreendido como um ato da livre graça de Deus. Essa consideração do pecador como alguém justo é fruto da ação divina que é livre. O que isso significa? Que não depende de nenhuma obrigação externa à própria vontade de Deus. Ou seja, Deus é o único autor da justificação do pecador. Mas ela também é graciosa. Ela também independe de qualquer mérito e de qualquer obra que possamos praticar.
Mas o que Deus faz nesse ato? O breve catecismo também nos lembra que nesse ato livre e gracioso de justificação, Deus, abre aspas, perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Em outras palavras, justificar é um veredito de Deus em que Ele absolve, em que Ele perdoa o pecador de todas as suas dívidas e o considera, no sentido forense, no sentido declaratório, como justo. Como justo. O que a justificação faz, portanto, meus irmãos, é mudar o status do pecador diante de Deus. De injusto, nós passamos agora a sermos contados, avaliados e aceitos como perfeitamente justos. Dessa forma, se torna mais fácil para nós agora compreendermos o que significa justificados. Termo usado por Paulo aqui no início desse versículo. Justificados na obra da salvação refere-se àquele grupo de pessoas pecadoras que foram alvos da maravilhosa graça de Deus. Os justificados são aqueles que foram contados, avaliados como justos por Deus. Mas pense comigo, querido irmão, querida irmã, qual é o meio para que um pecador, transgressor, imoral, cheio de culpa e vergonha, seja contado e avaliado como justo perante o santo Deus? Como Deus faz isso? É isso que Paulo responde na sequência. Continue comigo ainda no primeiro verso. Paulo escreve: justificados, pois, mediante a fé. Mediante a fé. Como Paulo e os seus destinatários, como os pecadores podem ter tanta certeza de que são considerados justos perante Deus? Porque eles creem. Porque eles creem. O meio para que um pecador seja declarado justo por Deus é a fé. O que se exige do pecador para que ele seja justificado é a fé. É como Paulo diz, mediante a fé. Mas fé em que exatamente, meus irmãos? Há tantos que dizem que creem, mas nunca foram realmente justificados. Portanto, nós devemos esclarecer que a fé que se exige do pecador aqui é uma fé, prestem atenção, uma fé humilde na suficiência da justiça de Cristo. Eu vou repetir. É uma fé humilde na suficiência da justiça de Cristo. Nós devemos ter fé na pessoa e nas obras do Senhor e Salvador Jesus, como aquele que viveu e morreu em nosso lugar, para fazer o que não poderíamos e para alcançar o que nós jamais poderemos alcançar, que é a justiça que nos justifica. É unicamente através da fé nos méritos de Cristo que recebemos a graça da justificação. Isso significa que você deve desistir de algumas coisas. Você deve desistir de uma vez por todas de tentar ser amado, de tentar ser perdoado, de tentar ser aceito com base no seu desempenho moral, no seu desempenho espiritual. Desista disso. Abrace a justiça de Cristo pela fé. Você deve desistir de encontrar paz no seu coração em base ou com base nos seus esforços pessoais ou nas suas metodologias para tentar se sentir melhor diante de Deus. Desista disso. Você deve, como o texto nos ensina, descansar mediante a fé, completamente na justiça de Cristo, que lhe é oferecida de graça no Evangelho. De graça. É a fé na justiça de Cristo que muda completamente a nossa posição diante de Deus. Objetivamente, nós podemos ter a certeza de que se cremos em Cristo e nos arrependemos de nossos pecados, somos considerados justos perante Deus, com base na justiça de Cristo. Mas agora note que se a culpa, ela tem os seus frutos malditos, como a depressão, a ansiedade, a angústia, a justificação, por outro lado,
ela tem frutos benditos na nossa consciência. Um desses frutos é a posse da paz com Deus. João Calvino, ele declarou no seu comentário de que a paz com Deus é o fruto particular da justiça procedente da fé. Existem tantos e tantos frutos resultantes da justiça alcançada pela fé, mas a principal, a particular, é a posse da paz com Deus. Vejamos isso. Paulo, na sequência, ele usa o termo temos. É um verbo primário do grego que significa possuir ou segurar. Paulo está usando esse termo para se referir àquilo que nós passamos a possuir no momento em que somos justificados. Nós não possuímos apenas a justiça, ou melhor, a justiça de Cristo repousando sobre nós, mas também nós possuímos o efeito dessa maravilhosa justiça repousando sobre nós. Nós temos algo, porque nós fomos justificados pela fé. E o que é exatamente isso que nós temos, que nós possuímos quando somos justificados? E Paulo responde na sequência: temos paz com Deus. Essa palavrinha grega para paz aqui é derivada de um outro verbo primário que significa unir, amarrar como um todo. Paz, portanto, é quando todas as partes separadamente são posteriormente unidas, amarradas de forma harmônica. As partes aqui são, de um lado, o Deus Santo, justo, poderoso e que está irado contra os pecadores. E do outro lado, meus irmãos, nós temos nós, os pecadores, os injustos, os culpados. O que Paulo está nos dizendo aqui, veja bem, é que quando o pecador, pela fé na justiça de Cristo, ele é justificado por Deus, essas partes se unem. Nós somos como que amarrados, unidos com Deus, numa relação perfeitamente harmoniosa, numa reconciliação definitiva. Nós temos paz com Deus. Meus irmãos, essa é a essência da vida. Pelo fato de nós possuirmos a justiça de Cristo, nós nos tornamos tão unidos ao Pai quanto o Filho é unido a Ele. Na justificação, a hostilidade cessa, a inimizade entre nós e Deus é desfeita. Mas por quê? Porque Deus baixou o seu nível de alguma forma? Não. Sem nenhuma concessão da parte de Deus, mas pela elevação do pecador, como ser completamente justo pela justiça de Cristo, é que Ele nos justifica e nos concede a paz. É importante dizer que essa paz com Deus é uma bênção objetiva. Ou seja, ela é válida para todos os crentes, independente da circunstância que você passe. Ela é diferente do que a Bíblia chama de paz de Deus, que são bênçãos e experiências de tranquilidade que Deus envia ao nosso coração de tempos em tempos. A paz com Deus é diferente. Ela não pode ser alterada, ela não pode ser diminuída. A paz com Deus, ela envolve a plena, completa restauração do relacionamento de Deus com o pecador que creu em Cristo e se arrependeu. É uma restauração definitiva. No seu pior momento, mesmo depois que você creu em Cristo e foi justificado, você pode ter a certeza de que você ainda pode desfrutar da paz com Deus. Agora, meus irmãos, é através de quem, exatamente, que o pecador desfruta essa justificação e a paz com Deus? Qual é o meio? É através de quem? E Paulo conclui dizendo que foi através, ou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
somos declarados justos por Deus, temos a plena restauração do nosso relacionamento com Deus, única e exclusivamente por causa de Jesus Cristo, o Senhor. Aqui nós temos a centralidade, a suficiência, a supremacia de Cristo na salvação do pecador. Toda a glória deve ser dada ao Cordeiro. Como diz mais uma vez o nosso breve catecismo, nós somos justificados somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada. Meu irmão, minha irmã, a causa de você, de eu, sermos considerados e aceitos justos na presença de Deus, de não termos mais culpa, de não termos mais vergonha, de não sofrermos com angústias e sofrimentos decorrentes da incerteza em relação à nossa situação com Deus, é só uma. E não está em nada do que fizemos, não está em nada do que fazemos ou do que nós vamos fazer, mas está em que Jesus Cristo, o Senhor, sozinho, de uma vez por todas, fez. E o que Ele fez? Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. Em primeiro lugar, Ele viveu. Como Deus homem, ao cumprir a lei perfeitamente, Jesus adquiriu uma justiça perfeita, plena e eterna, que é imputada, colocada gratuitamente ao pecador que crê no Evangelho. Mas Ele também morreu, Cristo também padeceu, e o sangue que Ele verteu na cruz foi o preço pago pelas nossas dívidas, pelas nossas culpas, que foram todas quitadas, definitivamente pagas naquele madeiro. Mas Ele também ressuscitou e está à direita de Deus. Cristo Senhor ressurgiu, sua obra foi aceita pelo Pai, e como Senhor de todos, Ele foi elevado aos céus, de onde intercede pelos seus eleitos, até o seu retorno final. Cristo, meus amados irmãos, é quem nos trouxe a paz. Ele é a nossa paz. Ele é a vitória sobre a culpa, sobre a vergonha, sobre o medo. Creia em Cristo. Entregue-se a Cristo. Nesta noite, confesse os seus pecados, confie nessa promessa de salvação, submeta completamente o seu coração ao senhorio de Jesus Cristo, para que Ele seja, como o texto diz, Senhor, Senhor da sua vida, para que Ele reine no seu coração, um reino de paz, um reino de paz. Meus irmãos, algumas aplicações finais, caminhando agora para o fim. A doutrina da justificação pela fé e a paz com Deus, conforme ensinada aqui em Romanos 5:1, ela possui várias aplicações profundas para a nossa vida prática e cotidiana. Eu queria abordar pelo menos 4 breves aplicações com vocês. A primeira aplicação trata da segurança espiritual que nós temos em Cristo. Saber que nós fomos justificados pela fé e não pelas obras traz descanso ao nosso coração. Traz descanso ao nosso coração. O cristão que crê em Cristo, ele não precisa viver desesperadamente ou com medo da rejeição de Deus, ou para tentar alcançar a aceitação de Deus, porque a sua aceitação, ela não depende do desempenho espiritual, ela não depende dos seus esforços, ela depende da obra completa de Cristo, que você recebe e aceita mediante a fé. Essa é a primeira aplicação, a segurança espiritual que os crentes justificados têm em Cristo Jesus. A segunda aplicação trata exatamente da paz verdadeira que nós temos com Deus. Essa paz, como eu disse para vocês, ela não é um sentimento momentâneo que vai e vem. Hoje eu estou em paz com Deus, amanhã eu não estou. Hoje eu tive um excelente dia, orei, li a Bíblia, então eu tenho paz com Deus. No outro dia eu falei um palavrão, eu
não orei, eu não li a palavra, não tenho paz com Deus. Não, meus irmãos. A doutrina da justificação pela fé nos ensina que essa bênção não é momentânea. É uma paz segura, definitiva, real. É uma reconciliação real com Deus. O crente deixa definitivamente de ser inimigo de Deus e passa a ser filho. E passa a viver em comunhão plena e não mais sob condenação. Você pode olhar para o céu e ter a certeza de que Deus te ama, que Deus te aceitou, que Deus te perdoou e que Deus te recebe plenamente e verdadeiramente como um filho, porque você está unido a Cristo pela fé. Terceira aplicação, nós temos a definitiva liberdade da culpa. Quantos e quantos estão buscando, dia após dia, incessantemente se livrar da culpa por meios completamente ineficazes? Completamente ineficazes. Mas é somente a justificação que nos liberta do peso da culpa, que nos liberta dos pecados passados. Uma das partes do inário da mocidade presbiteriana diz, salvo engano, que nós temos que proclamar ao mundo que Jesus Cristo é a única salvação. É exatamente isso que essa aplicação está nos dizendo. Você vai encontrar pessoas na sua casa, você vai encontrar pessoas no seu trabalho, na escola, na faculdade, que estão desesperadas por paz. Elas não sabem o que fazer com a culpa. E você pode dizer para elas onde essa libertação da culpa está, na justificação em Cristo. Em vez de vivermos presos ao remorso, nós que cremos em Cristo, viver com confiança no perdão e com gratidão, meus irmãos, com gratidão por essa graça recebida. Quarta e última aplicação. Perceba, nos versículos seguintes de Romanos, capítulo 5, verso 1, Paulo mostra que essa paz com Deus nos dá força para enfrentar as nossas tribulações. Eu quero ler rapidamente com vocês do verso 2 até o verso 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus irmãos, nós sabemos que mesmo em tempos difíceis, nós estamos reconciliados com Deus. Pense bem, você pode estar com câncer, você pode ter tumor no cérebro, numa mesa ou numa maca, no hospital, na UTI, e ainda assim você pode ter paz com Deus. Você pode ter seus membros flagelados, você pode ser perseguido, você pode ser humilhado, você pode ser excluído, deixado de lado, você pode sofrer as piores tragédias e angústias dessa vida. Nada pode tirar a sua paz com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. E que ele queria ensinar também àqueles seus destinatários. Vocês irão sofrer. Vocês irão passar por tribulações, mas o maior e o principal problema de vocês já foi resolvido. Vocês não perdem nada perdendo um braço. Vocês não perdem nada perdendo a visão, a capacidade de andar, qualquer tribulação física que você possa passar, porque você já foi justificado em Cristo. Há maior força do que essa para que enfrentemos a tribulação?
Há maior estímulo do que esse para você, durante as suas lutas e dificuldades, se lembrar: eu já fui justificado em Cristo Jesus. Não importa o que você faça, não importa se você tire o meu trabalho, não importa se eu perco minha saúde, eu já fui justificado, o meu maior problema já foi resolvido. Glória ao Cordeiro que morreu na cruz e viveu esta vida no nosso lugar, para nos trazer essa paz com Deus. Essa paz com Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos pelo seu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para assumir o nosso lugar em todas as coisas. Ó Deus, nós que não fomos capazes de cumprir com a sua lei, de que não fomos capazes de reconhecer nem mesmo as evidências da sua existência nas obras da criação. Nós, falidos espiritualmente, cegos, incapazes de cumprir a sua vontade, fomos substituídos. O seu Filho assumiu o nosso lugar. O seu Filho viveu debaixo da lei, cumpriu a lei perfeitamente, do início ao fim, concedendo a nós essa justiça eterna que é imputada a nós pela fé, de forma graciosa. Mas Ele também morreu em nosso lugar, padeceu, levando sobre o seu corpo os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele naquela cruz, e o Senhor se agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, para que nós pudéssemos receber a paz com o Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa consciência, que muitas vezes é subjugada pelo peso da culpa, pelos pecados, pelas nossas quedas, pelas nossas falhas. Nos esgotamos, ó Deus, na tentativa inútil de conseguirmos o seu favor e o seu amor com base em nosso empenho. Senhor, nos ensina a desistirmos disso de uma vez por todas, a como mendigos estendermos as nossas mãos vazias para recebermos de graça, Senhor, a paz com o Senhor mediante a fé. É isso que nós te pedimos. Traz arrependimento ao nosso coração, contrição, quebrantamento, para que possamos valorizar, para que possamos ser gratos a essa justiça, a essa paz conquistada com o sangue do precioso Cordeiro. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Pastor Azael.